Fala pessoal, então, vamos falar agora sobre a parte de calor de ligação. Como a gente calcula o ΔH a partir dos calores de ligação de uma certa substância. Bom, como que a gente vai calcular? Qual é a fórmula geral que a gente calcula? Vamos lá. O ΔH vai ser igual. Deixa eu ajeitar aqui. Vai ser o somatório do ΔH das ligações rompidas mais o somatório do ΔH das ligações formadas. Ou seja, o que significa ligações rompidas e ligações formadas? Quando a gente fala ligações rompidas, numa reação, por exemplo, supor uma reação aqui, por exemplo, a gente tem A mais B vai gerar C mais D. Uma reação genérica. As ligações rompidas serão com relação o que é rompido, o que é consumido, são os reagentes, tá certo? Então, quando a gente fala de ligações rompidas, a gente está trabalhando com as ligações dos reagentes, tá certo? Agora, ligação formada, por conveniência, vai ser relacionada aos produtos. Porém, essa ligação, essas calor das ligações formadas é um processo que vai liberar energia, tá certo? É um processo exotérmico. Então, por ser exotérmico, ele possui o quê? Um ΔH negativo. Então, sempre na hora que a gente for fazer os cálculos para poder achar o ΔH, sempre vai ser as ligações rompidas menos esse somatório aqui das ligações formadas, porque esse valor tem que ser um valor negativo, tá certo? Por ser um processo exotérmico. Então, basicamente é isso que a gente vai utilizar. Com exemplo, isso vai ficar mais claro. Por exemplo, ó, ele diz, calcule a variação de entalpia da reação, ele já deu a reação, e ele deu como dados aqui alguns valores dos calores de ligação, ou seja, a ligação entre hidrogênio e bromo, cloro-cloro, hidrogênio e cloro e bromo-bromo, tá certo? Ele deu esses valores de ligação. Basta a gente analisar a reação e ver quantas ligações que estão sendo quebradas, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos calcular o ΔH. Na ligação hidrogênio-bromo, o que a gente tem? Só tem ligação entre o próprio hidrogênio e bromo. Então, só que a gente tem aqui duas moléculas disso. Então, o que a gente vai ter? Nas ligações rompidas, o que a gente vai ter primeiro? A gente vai ter, qual é o valor da ligação hidrogênio e bromo? 87,4. Então, vai ser 87,4 vezes 2, mais Cl2. O que a gente tem? A gente tem um cloro ligado a outro cloro, tá certo? Vou deixar indicado aqui, ó. Aqui é HBr e ali cloro-cloro. Quando a gente tem nesse caso, cloro-cloro, qual é o valor de ligação? 57,9. Então, mais 57,9 vezes 1, né? Só temos uma molécula. Agora, vamos fazer menos, porque agora a gente vai tratar das ligações formadas, ou seja, um processo exotérmico. Então, a gente tem o quê? HCl. HCl, a gente sabe que é o próprio hidrogênio ligado ao cloro. Então, que possui um valor 63,1. Então, o que a gente vai ter? Só que tem duas moléculas de HCl, então vai ser 103,1 vezes 2, mais Br2. Br2 a gente sabe que é um átomo de bromo ligado a outro átomo de bromo. Então, que possui valor 46,1. Então, mais 46,1 vezes 1, que vai dar o próprio 46,1. Diante disso, a partir de agora, é só matemática, só calculadora. Apenas usar calculadora, ou seja, vamos lá, 87,4 vezes 2 vai dar 174,8. 57,9 vezes 1 vai dar o próprio 57,9. Menos, agora, 103,1 vezes 2. Fazendo a calculadora, resultado 206,2. Mais 46,1. Que é vezes 1 vai dar o próprio 46,1. Agora, vamos fazer essas operações que nós temos aqui. Vamos fazer 174,8 mais 57,9. A gente vai ter o quê? 232,7. Menos, a gente tem aqui 206,2 mais 46,1. Isso vai dar 252,3. Diante disso, a gente já dá para reparar que a gente vai ter um valor de ligação negativo, né? Se a gente fazer na calculadora, o que a gente vai ter? 232,7 menos 252,3, isso vai dar
menos 19,6 quilocalorias. Esse é o valor do ΔH dessa reação. Se ficou alguma dúvida, você pode botar aí nos comentários que eu respondo a sua dúvida. Agora, na 4, ó, vamos fazer mais um exemplo. Dada a reação Cl2 mais H2O, gerando HCl e HClO, calcule a variação de entalpia com os dados da tabela. Esse também foi questão de prova do Guilherme. Vamos lá. O que a gente vai ter? A gente tem aqui o Cl2. Vamos montar as estruturas primeiro. Cl2 a gente sabe que é o cloro ligado ao próprio átomo de cloro. Água. Vamos lá. A gente sabe que é um oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. HCl, como a gente já viu na outra questão, hidrogênio ligado ao cloro. Agora HClO, que é o que muita gente pode errar. O que a gente vai ter? A gente vai ter o hidrogênio, vai ter o cloro do outro lado, e o oxigênio vai ser o nosso átomo central. Tá certo? Essa é a estrutura do HClO. Então, diante disso, o que a gente vai ter? Vamos utilizar os valores de ligação para a gente poder calcular o nosso ΔH. ΔH a gente sabe que é ligações rompidas menos a ΔH das ligações formadas. Então, o que a gente vai ter? 2 átomos de cloro ligados. Qual é o valor de ligação? A gente tem 243. Mas, aqui na água, a gente tem o quê? A gente tem hidrogênio ligado ao oxigênio e outro hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, a gente tem 2 ligações hidrogênio e oxigênio que a gente vai romper. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar o valor 464 e vai multiplicar por 2. Tá certo? Isso é o que a gente vai fazer, porque a gente tem 2 ligações oxigênio e hidrogênio. Isso menos, agora HCl. A gente tem uma ligação só, então é o próprio valor, 431 mais. Agora aqui a gente tem o quê? A gente tem uma ligação hidrogênio-oxigênio e uma ligação oxigênio-cloro. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter hidrogênio-oxigênio, valor 464. Oxigênio-cloro, valor na tabela 205. Então, a partir de agora, basta a gente fazer as operações devidas aqui nessa expressão. Então, a gente vai ter 243 mais 464 vezes 2. Fazendo a calculadora, a gente vai ter um valor de 928. Vai ser isso menos. A gente tem aqui, fazendo essa operação já direto, 431 mais 464 mais 205, a gente tem o valor de 1.100. Tá certo? Então, agora 243 mais 928, isso vai dar 1.171. Isso menos 1.100, a gente vai ter um ΔH igual a 71 quilocalorias. Tá certo? Nesse caso, eu estou assumindo quilocalorias porque na questão não tinha aqui o valor qual a unidade de medida, mas podia ser quilocalorias, quilojoule, calorias, joule, não importa. Isso que importa mais mesmo é o valor. Diante disso, nós finalizamos a nossa aula. Se for alguma dúvida de calor de formação, de calor de ligação, só deixar nos comentários que eu tiro a sua dúvida. Então, até a próxima. Na próxima, nós vamos já iniciar a parte de cinética química, certo?